acontecer isso na minha ou na sua vida, se a mensagem não for cristocêntrica, como Cristo como centro da mensagem, alguma coisa está errada. Eu e quem assim fizer, não estou cheio do Espírito Santo. A segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é a proclamação desafiadora. Nós temos então uma mensagem cristocêntrica, mas também uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma proclamação desafiadora. Quando vamos para o versículo 37 a 41, vai dizer que após a exposição da mensagem cristocêntrica de Pedro, aqueles que ouviram tiveram seus corações quebrantados, apertados, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E a mensagem de Pedro para aqueles corações foi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem principal desafiadora aqui não é uma mensagem que vai passar a mão sobre a cabeça de pecadores, mas é desafiar aqueles pecadores ao arrependimento. Todos nós sabemos que arrependimento é dar meia volta, é abandonar aquilo que se está praticando, aquele estilo de vida, e viver um novo estilo de vida. A mensagem proclamada é a mensagem que desafia aquele que lê, aquele que fala e aquele que ouve. Porque é muito fácil falarmos do amor de Deus, é muito fácil falarmos da bondade de Deus, é muito fácil falarmos dos atributos de Deus, esquecendo então da sua justiça, e esquecendo-nos também de colocar diante daqueles que nos ouvem e de nós mesmos o dever do arrependimento. Para que haja arrependimento, é necessário haver reconhecimento do pecado. Mas acontece que, se você falar contra o pecado, a sua igreja não vai encher. As pessoas vão sair porque não querem ouvir sobre isso. Isso dói. E às vezes nós não queremos ouvir a verdade das Escrituras. Mas Pedro aqui, ele após ter falado: vocês mataram Jesus Cristo, agora ele diz: você tem que arrepender desse pecado. E a função do pastor e de todo pregador, todo aquele que foi salvo por Cristo, também é esta, de dizer que Cristo é o centro do Evangelho, mas também desafiar o pecador ao arrependimento. Nós precisamos entender algumas coisas, irmãos. Eu já disse isso algumas vezes para a igreja, e eu ouvi isso de alguém que anunciou que um certo pastor disse: nós não podemos ficar pregando e condenando sobre o pecado, porque o ser humano, as pessoas já estão cansadas, já estão afligidas, já estão atribuladas, e já vem para a igreja para ter um alívio, e quando chega na igreja não vai ficar ouvindo sobre o pecado ainda. Está completamente errado. Porque não pode haver restauração se não houver desafio. Não pode haver restauração se não houver reconhecimento, sendo desafiado então a abrir o coração, confessar o pecado e abandonar o pecado. Nós sabemos que aquela mensagem foi uma mensagem poderosa no sentido de conversão, pois aquelas pessoas que ali estavam receberam a mensagem e se converteram, pois houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas na igreja primitiva. Mas vai dizer aqui também, irmãos, que esta promessa e este arrepender não era só para a igreja primitiva, é para mim e para você também. E a promessa também do perdão, do enchimento do Espírito Santo, também é para mim. Pois ele diz: esta promessa é para vossos filhos, para vós outros, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então faz parte da nossa vida esta mensagem. Eu desejo que você olhe para o seu coração e encontre-se nesta igreja. A segunda característica, proclamação desafiadora. Mas há aqui uma outra característica que podemos destacar também de uma igreja
cheia do Espírito Santo. Primeira característica, uma mensagem cristocêntrica. Segunda característica, uma proclamação desafiadora. E terceira característica, um estilo de vida diferenciado. Um estilo de vida diferenciado. A partir do versículo 42, nós vamos deparar aqui com a maneira de viver daqueles que foram convertidos. Irmãos, há uma diferença muito grande e Lucas faz questão de estar registrando a maneira como aqueles irmãos estavam vivendo. E vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu destaco aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como que, irmãos, existem aquelas doutrinas que são básicas da fé cristã, que estão na palavra de Deus e que muitas vezes são rejeitadas porque muitas pessoas se acham até mais sábias do que o próprio líder. E eu falo isso, irmãos, com muito temor e tremor, porque ali, como um efeito daquela igreja, não havia isso, mas havia um respeito muito grande pelas doutrinas pregadas pelos apóstolos. Mas havia naquela igreja também comunhão. Comunhão, irmão, é algo de igualdade. Comunhão é um participar da necessidade do outro, não como um superior. Comunhão é como participar como igual da vida do outro, do sentimento do outro, da tristeza do outro, da alegria do outro. Naquela igreja havia comunhão. Naquela igreja havia partir do pão, e aqui significa cuidar das pessoas necessitadas, e orações. E vai dizer no versículo 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, eu quero destacar isso aqui, porque na verdade o que acontecia ali era um prazer muito grande de comunhão com o Senhor em primeiro lugar. Nós temos tido sérios problemas com respeito à oração. Eu não sei, irmãos, se os crentes de hoje pensam não mais precisar de Deus, porque assim como necessitamos da leitura da palavra de Deus, Deus falando ao nosso coração, nós também precisamos gastar tempo e muito tempo em oração. E penso até, irmãos, que o culto do domingo deveria ser uma consequência da terça, da quarta e da quinta-feira de oração,